Hoje vamos analisar um pouquinho sobre a nossa vida com o Senhor, uma vida em profundidade. Eu acho que, irmãos, uma das coisas mais terríveis da igreja nesta geração, vamos dizer assim, como disse o irmão do passado, a maldição da igreja hoje é viver uma vida superficial. O Senhor tem nos chamado para viver uma vida em profundidade com Ele. O que é uma vida em profundidade com Ele? É uma vida cheia de Cristo, é uma vida cheia de Deus o Pai, é uma vida cheia do Espírito, é uma vida totalmente saturada pela Palavra de Deus. Aí vamos experimentar uma vida em profundidade com o nosso amado Senhor. Então diz assim, Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque Ele é o que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Pai, esse é um tempo tão maravilhoso, onde o Senhor nos congrega nessa oportunidade para juntos sermos tratados, edificados, que a Tua Palavra, Pai, venha trazer vivificação, regeneração e edificação. A função da Tua Palavra, Pai, ela é tão magnífica em nossas vidas. Tu exaltaste o Teu nome e a Tua Palavra acima de tudo. Então, Pai, como somos gratos ao Senhor por colocar este tesouro em nossas mãos. Pai, mas que nós não venhamos tão somente ficar em mais um estudo da Palavra, Pai, mas que, muito mais além disso, queremos tocar a Tua realidade, para vivermos e experimentarmos a Tua realidade em nós, como Tu habitas em nós, como o Filho e o Espírito habitam em nós. Nos ensina, nos ajude a viver uma vida em profundidade com o Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, no livro de Êxodo, no versículo 12 especificamente, ali nós temos uma palavra muito interessante. Quando Arão foi o primeiro sumo sacerdote, o tabernáculo já havia sido concluído. O tabernáculo é uma figura da igreja, é uma figura também do nosso corpo, porque Cristo habita em cada um de nós. Então, Arão, ele ia entrar uma vez por ano para fazer expiação para ele e para o pecado do povo de Israel. Então, ele tinha que entrar naquele local, não sem sangue, mas com o sangue de alguns animais que foram sacrificados, e aspergiu o sangue ali na tampa da arca, que era uma figura linda de Cristo. Toda a arca, mas a tampa da arca era o propiciatório, é o assento de misericórdia, onde Deus vinha visitar o seu povo entre aqueles dois querubins que estavam olhando para baixo, perscrutando, que Pedro vai dizer isso lá em 1 Pedro 1,11, que os anjos anelam perscrutar, entendeu? Mas isso foi revelado a nós. Então, o que é interessante também é que Arão, quando entrava ali, ele entrava dentro daquela veste sacerdotal, colocava 6 nomes das tribos de Israel no ombro direito e 6 no ombro esquerdo, e entrava ali para oficiar diante do Senhor, e aqueles nomes eram as 12 tribos de Israel. Então entrava no seu ombro, que fala da força, e também ele trazia os nomes em seu peito, em seu coração, era na força e também no seu amor. Queridos, quando verdadeiramente Cristo morreu naquela cruz, a palavra fala de uma forma tão linda que, para que então fôssemos tornados essas pedras cristalinas, que fala lá em Apocalipse capítulo 4, aquela pedra de jaspe, antes disso nós éramos como com aquelas pedras escuras que foram tiradas da rocha, que caiu neste mundo, como criação de Deus que nós somos. Então aquela pedra escura revela que quão pecaminosos nós éramos. Então Cristo, lá na cruz, no momento da sua crucificação, houve um momento em que Ele nos atraiu a si.
quando o nosso pecado foi colocado sobre Ele, sobre os seus ombros, na sua força. Claro que nós sabemos que é uma força, segundo Hebreus 9,14, pelo Espírito eterno Ele foi à cruz. O Espírito, quando Ele começou seu ministério, veio habitar dentro do Senhor Jesus, porque Ele não tinha pecado. Então esse Espírito de habitação era o Espírito de habilitação, que habitou o Senhor Jesus Cristo em realizar todas as coisas. Este ano nós vamos tratar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo, qual o ministério do Espírito na pessoa do Filho, na vida da igreja, individualmente em cada um de nós. Então, o Senhor Jesus, pelo Espírito, Ele foi à cruz. Então, quando Ele nos atraiu, Ele pegou todos nós e colocou sobre si. Tem muitas pessoas que pregam a mensagem da cruz dizendo que o nosso pecado entrou em Cristo, foi colocado sobre Ele. Percebe? Ele carregou sobre si os nossos pecados e as nossas dores e enfermidades, levou sobre si. 1 Pedro, capítulo 2, 24, está escrito assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesse versículo fala da morte, fala da ressurreição de Cristo, onde nós participamos, porque Pedro, ele se inclui ali, carregando ele mesmo, o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Então, quando nós cremos, nós fazemos parte deste nossos, daquela morte compartilhada. Quando um morreu por todos, logo todos morreram. Morremos, mas não ficamos na sepultura, ressuscitamos com Cristo, e aí, irmãos, através da nossa identificação com Cristo, da nossa união com Cristo, em sua morte, onde o pecado foi crucificado, morto, foi removido inteiramente de nós. Nós não temos mais memória de pecado. O pecado, ele está ao nosso redor, não dentro de nós mais, porque ele foi crucificado e morto, foi enterrado, foi sepultado. Ao terceiro dia, claro, isso é muito lindo, irmãos, nós atentarmos para isso. Quando fomos ressuscitados juntamente com ele, assentados nos lugares celestiais, como que pela fé Ele nos levou para lá? Ele nos levou para a presença de Deus, porque a vida de ressurreição não tem mais nada a ver com o pecado. Ele nos ressuscitou porque quando Ele estava na cruz, Ele estava, primeiro, destruindo o nosso velho homem, porque nós estávamos em Cristo Jesus. Mas pela ressurreição, nós sabemos que ali na cruz também, o sangue dele foi vertido, os nossos pecados foram purificados, e foi uma purificação eterna, ontem, hoje e sempre. Então ressuscitamos sem pecado, sem nenhum pecado. Claro que nós vamos pecar na nossa alma ainda, um com os outros, mas nós temos que tratar de uns com os outros, pedindo perdão se nós machucamos. Mas com relação ao Pai, o pecado, a questão do pecado foi resolvida plenamente. Então, quando nós cremos neste fato, irmãos, abre-se para nós todas as cortinas, para a gente viver uma vida em profundidade com o nosso amado Senhor. Queridos, a vida cristã, ela é muito interessante, porque ela é mais profunda quando nós verdadeiramente ganhamos uma experiência de deslocar o nosso eu, que está no trono interiormente, e entronizar Cristo. Aquele texto de Gálatas 2,20, ele não tem nada a ver com libertação de pecado. Aquilo é do tratamento da alma. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Agora o nosso egocentrismo. Deus deseja tratar com a nossa personalidade. Ele quer trabalhar nela, moldar ela, para que ela então se renda à vontade dEle, porque o Pai deseja, irmãos, passar tantas coisas para nós, com respeito a Ele, tudo que é dEle. Agora, não fique preocupado, encantado com as coisas que Ele vai lhe abençoar, que sejam coisas materiais. Muitas das coisas materiais, quando não passa pela cruz, nos corrompem. Então, Ele quer nos galardoar, dar muito presente para nós, mas primeiro Ele quer que a nossa vida esteja inteiramente envolvida com Ele, conhecer a Cristo. O que agrada ao Senhor, irmãos?
A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas do que o Senhor mais se agrada de nós, irmãos? Lembra de Jeremias, capítulo 9, versículo 23? Vamos dar uma olhada lá? Aqui, nós estamos pertinho. Volta aí para o capítulo 9. Jeremias 9, 23 e 24. É um texto tão maravilhoso, irmãos, que nós devemos atentar para ele. Conhecendo o Senhor, nós vamos esquecendo de nós. Nós vamos sempre diminuindo, porque nós vamos ver a grandeza dele, e nós vamos desejar aquele que já mora dentro de nós, que ele reine em nossa vida, como ele espera de nós. Uma vida de redenção, como era o Senhor Jesus Cristo, que ele era Deus, mas ele abdicou dos seus atributos como Deus, para viver uma vida de dependência do Pai. Isso é interessante. Então diz aqui no verso 23, Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, uma das coisas que agrada o Senhor, irmãos, não é fazer coisas para Deus, não é servir aqui, servir, etc. Isso também faz parte, mas o que agrada de fato o Senhor é quando nós temos um coração inclinado para conhecê-lo, porque Ele deseja, irmãos, que nós venhamos a viver uma vida em profundidade com Ele. Quando de fato nós estamos cheios de Deus, cheios de Cristo, cheios do Seu Espírito, o que nós vamos temer, irmãos? Nada. Nós sabemos que Ele é o Deus Pai, que Ele cuida de nós, dos detalhes da nossa vida, mas muitas vezes, por falta de credulidade naquilo que Ele é, nós sofremos medos, aí vem angústias, aí vem ansiedades, mas quando a nossa vida está cheia de Cristo, cheia de Deus, esses medos, eles são dissipados, porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Deus é amor, Deus é o perfeito amor, e o perfeito amor, Ele lança fora todo o medo de nós. Então aquele que teme não é perfeito no amor, ou seja, não conhece esse Deus de amor que fez tudo por cada um de nós, na pessoa de Cristo. Ele não quer que nenhum tipo de impedimento possa nos travar para conhecê-lo. Ele deseja que nós avançamos no conhecimento dEle, que nós desejamos a Ele, não as coisas dEle. As coisas de Deus serão consequência que Ele vai nos conceder, irmão. Mas primeira coisa, quando nós nos voltamos para Ele, em conhecer o Senhor, irmãos, esse é um trabalho muito árduo. Isso exige-se de nós, leitura da palavra, tempo com Ele aos pés do Senhor, aprender dEle que é manso e humilde de coração, como Ele disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, dEle, que eu sou manso e humilde de coração. A palavra manso e humilde de coração significa que, ainda que nós sejamos um pouco cabeça dura, Ele vai ter aquela paciência de nos instruir, de nos ensinar, de nos aconselhar, porque Ele tem paciência, Ele é longânimo, é um dos atributos dEle, e por mais que nós sejamos um pouco cabeça de minhoca, Ele tem tanta paciência conosco, irmãos, mas Ele quer que nós tenhamos um coração disposto a conhecê-lo. Então, por que Deus redimiu você e a mim? Deus redimiu você e a mim para que o seu corpo e o meu corpo fosse habitado, irmãos, pelo próprio Jesus Cristo. Para quê? Para que a vida que Ele viveu nessa terra, então, possa ser vivida agora por Ele dentro de você, porque agora Cristo é sua vida, então Ele quer viver a vida dEle dentro de mim, dentro de você. Isso aqui, irmãos, é muito mais do que como muitos falam, nós vamos orar aqui e buscar a presença de Deus. Para com isso, irmãos, isso não tem cabimento
Nós vamos entrar agora na presença de Deus. Irmãos, não existe na Bíblia isso. Eram os irmãos do Antigo Testamento que entravam na presença de Deus, que buscavam a presença de Deus. Agora, este Deus habita dentro de nós, Ele está em nós. Então temos que conhecer este maravilhoso Pai que habita em nós, o maravilhoso Filho que habita em nós. Isso requer tempo, requer comunhão, isso que Ele quer. Por que você acha que Ele criou todas as coisas? Para chamar a nossa atenção para uma comunhão com Ele. E é tão bom quando a gente contempla uma árvore assim, não é lindo, não é maravilhoso? Mas por que Ele criou a árvore? Você já parou para pensar nisso? Qual que é a função de uma árvore? Claro, fazer madeira. Jesus Cristo foi chamado de o carpinteiro, né? Que nome para Ele, né? O carpinteiro, criador de todas as coisas. Ele é o carpinteiro, filho de José e de Maria, Mas por quê? Para você sentar debaixo da sombra daquela árvore e meditar nele, meditar naquilo que Ele é e fez. Você lê a palavra e vai para um lugar isolado, senta debaixo de uma árvore, começa a meditar na pessoa de Cristo que habita em você. Tudo aquilo que você já leu da palavra, começa o Espírito fazer uma revolução maravilhosa dentro de você, e você se alegra. Você vai sair daquele local ali, pode ter certeza disso, chorando de alegria, irmãos. E Deus tem nos dado a nós tantos lugares lindos para nós conhecermos, para participarmos, sentar debaixo de uma árvore. Gente, é maravilhoso demais contemplar toda a criação do Pai, saber que foi Ele quem fez. Então nós podemos meditar, irmãos. Ali você vai perceber como que a paz dele é uma realidade na sua e na minha vida. Então, irmãos, Ele vive dentro de nós. Por Ele, em você, irmão, você consegue imaginar algo tão emocionante quanto a isso? Ele morando dentro de cada um de nós. Tem um texto que é tão glorioso, eu quero ler com vocês aqui, em 1 João, capítulo 4, versículo 9. Esse texto aqui, irmãos, é tão glorioso ao meu coração, que veja o que foi manifestado a nós. Essa palavra manifestou aqui, é que Ele entregou, que Ele revelou, que Ele fez conhecer. Olha só, 1 João 4, versículo 9. Então isso aqui, para os nossos corações, deve ser muito emocionante. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, dentro de nós. Essa proporção o sentido aqui é em, dentro de, é en, dentro de nós, é o grego. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, irmãos, o que é viver por meio de Cristo? Se você ler os 4 evangelhos, você vai descobrir uma coisa muito interessante. Observa todos os atos de Jesus, as atitudes de Jesus, a fala de Jesus, as curas de Jesus. Sempre, tudo que Ele fez foi em uma vida de dependência. Jesus viveu na face da terra a vida de outro, o Pai que habitava nele pelo seu Espírito, e o Espírito o auxiliou, ensinou a viver todas as coisas. Irmãos, o mesmo Espírito Santo que habitou no Senhor Jesus, habita em nós. Entenda uma coisa que falta na nossa vida: dedicação, perseverança, diligência. Se não há isso em nós, as outras coisas estão operando. Negligência, falta de dedicação, não se importar. Agora, quando nós, de fato, nos importamos, eu quero viver uma vida para Ele, então Ele vai operar a cruz no seu interior, não anulando a sua personalidade, mas fazendo com que a sua vida da alma seja entregue à cruz. Dia após dia eu morro. Lembra do apóstolo Paulo? Dia após dia morro. Mas ele já não tinha morrido? Sim, morreu para o pecado, mas agora Paulo morria para si, para a sua vontade, para os seus desejos. Então, um filho de Deus, quando está no caminho da cruz, ele não tem mais vontade própria, porque a vontade dele, ele entregou aos pés do Senhor, como que a liberdade que Cristo libertou ele entregou aos pés do Senhor. Se você ler Êxodo capítulo 21, os 6 primeiros versículos, você vai descobrir que aquele escravo
depois de 6 anos, no 7º ano ele recebia a carta de alforria. Então, mas aquele senhor dele tratava ele com muito amor, ele, a família dele. Então, o que ele fazia com a liberdade dele? Olha, Senhor, eu não quero ser liberto, eu quero ser seu escravo, mas agora porque eu te amo. E assim que Paulo viveu a vida cristã. Sou prisioneiro de Jesus Cristo, dia após dia eu morro. Então, se você deseja experimentar uma vida de liberdade, entrega a tua liberdade aos pés do Senhor. Então ele vai conectar a vontade dele à sua vontade. Então a vontade dele vai ser a minha vontade. Irmãos, isso não está distante de nós, irmãos, porque nós temos o Espírito que é Deus habitando em nós pela fé. Isso não fala de religião. Religião é cheia de campanhas, de esquemas, e você tem que orar, você tem que fazer, nós estamos aqui num processo, meu Deus, nada disso, irmãos. Ele não pediu isso para nenhum de nós. Por isso que as pessoas vivem uma vida totalmente desconectada com o Senhor, fazendo coisas onde o Senhor não está envolvido. Aí vem as frustrações, aí vem tantas coisas que começam, Deus não sei, parece que Ele não me ama. Não, irmãos, porque você estava escravizado nas mãos de homens. E os homens sabem fazer a máquina do cristianismo funcionar, segundo eles próprios. Tantos mandamentos, tantas regras, para que você caia para trás. Irmão, nós temos que fazer isso aqui, tem que fazer essa vigília, tem que fazer isso. Gente, mas vigília não é bíblico? Claro que é bíblico. Mas nunca podemos impor para as pessoas. Nós vamos fazer vigília, vocês têm que estar aqui. Não, isso é mandamento de homens. Jesus, Ele morreu por nós, lá em olha o texto lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Muito interessante, irmãos, nós atentarmos para isso. Vigília, fazer vigília é bíblico, mas nós não podemos impor para as pessoas que têm que fazer vigília. Observa aqui o versículo 10, versículo 9 e 10, 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Para quê? Para quê? Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Entende, irmãos? Quando for para fazer vigília, Ele vai colocar no meu coração. Agora, porque o homem está mandando que nós temos que fazer vigília, espera aí, não é isso que a Bíblia diz. Eu posso vigiar e posso dormir, eu estou unido a Cristo. Isso que é importante, irmãos, porque Ele fez uma obra em meu favor, eu sou dele, eu não sou dirigido por homens, sou dirigido pelo Espírito do Senhor. Aí é diferente, irmãos. Ele sempre vai nos levar para aquele que é perfeito, para que nós sejamos aperfeiçoados nele, irmão. Aí nós vamos ser expressão de Cristo. Mas o que nós temos expressado hoje em dia? Não é nós mesmos, irmãos. Quando é que nós vamos expressar Cristo? Quando nós aprendermos que nós fomos crucificados com Cristo, Cristo é a nossa vida, e nós iremos levar, segundo Coríntios 4,10, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Mas se você não viver uma vida de cruz, Jesus não será expresso, não será manifestado através da sua vida, infelizmente. Essa é a grande verdade. Percebe, irmãos? Então isso é muito triste quando nós atendemos pessoas, conversamos com pessoas, que ela fala assim: eu não vejo Cristo em tal pessoa, eu não vejo Cristo lá no meu líder, eu não vejo Cristo no meu marido, não vejo Cristo na minha esposa. Será que vocês perguntarem para minha esposa se ela vê Cristo em mim, qual será a resposta dela? Pergunte para ela. Pergunte: você vê Cristo no Cláudio? Eu vejo Cristo nela, nas suas atitudes, nos seus gestos, na sua firmeza, nas suas convicções, na sua forma de orar, no desejo que tem para orar, como uma auxiliadora. Percebe, irmãos? Agora, você vê Cristo no seu esposo? Você vê Cristo na sua esposa? Os teus filhos veem Cristo na sua vida? Então, irmãos, se não, nós temos que rogar ao Senhor, para que nós sejamos mergulhados
na pessoa de Cristo, para que a nossa vida seja tomada de toda a plenitude de Cristo, que é o desejo do nosso Pai Celestial. Irmãos, essa cultura moderna hoje, sabe como é que ela vê o cristianismo? Como uma chatice. Então Satanás sabe disso. E o que Satanás faz? Ele faz um movimento no meio dos evangélicos para sempre ter uma novidade. Fazer isso, aquilo, fazer uma noite do abraço, fazer uma noite de campanha disso, aquilo. São muitos acessórios que isso vai fazer com que o povo se sinta bem fazendo coisas. Mas, irmãos, cristianismo genuíno, verdadeiro, não funciona desta forma. Cristianismo não é nenhuma chatice, é chatice para quem é crente, para quem é evangélico, mas para quem é filho de Deus não é chatice, porque Cristo é a nossa vida, Ele tem nos chamado a uma vida de profundidade. O cristianismo é uma chatice? Não, irmãos, mas essa é uma classificação absurda, uma classificação, vamos dizer assim, errônea. Sabe por quê? Muito pelo contrário, o cristianismo, ele é, segundo o meu entendimento, é uma fábrica. Cristianismo é uma fábrica de amor, é uma fábrica de alegria, é uma fábrica de paz, é uma fábrica de bondade, de benignidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Esse é o cristianismo autêntico e verdadeiro, de gente que sorri. A senha dos amigos é o sorriso. Entende, irmãos? Abra aqui comigo, por favor, no Salmos 28. Vamos ler aqui os versículos 7 e 9. Salmos 28, versículos 7 e 9. Dois versículos muito interessantes, que vale a pena nós darmos uma olhada para eles. Diz assim o versículo 7. Salmos 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Irmão, para pensar nisso. Quem que é a tua força? Se Ele é a minha força, que força que Ele tem? Ele sustenta eu e você, nosso andar, nosso levantar, nos sustenta os meus pensamentos, sustenta o meu falar, sustenta, Ele é a minha força e o meu escudo. Nele, o meu coração confia, porque Ele nunca vai lhe decepcionar. Quando nós afirmamos e confiamos nos homens, nós vamos ter frustrações, porque nós somos muito decepcionados, porque as pessoas nos decepcionam e nós também decepcionamos as pessoas. Mas a palavra fala assim: nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Eu louvo porque Ele não me decepciona. Não me decepciona. Agora, olha o versículo 9, o 8. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Cabeça exaltada. Então, irmãos, vocês têm observado que uma vida rasa diante do Senhor significa muito barulho. Você já conhece riacho? Riacho é bem raso, mas o riacho faz muito barulho. E o rio, que é bem profundo, ele é sereno. Você joga uma pedra, tchum, você sabe que ali há profundidade. Então vamos pegar essa ilustração e vamos pensar o seguinte: por que hoje a maioria das comunidades evangélicas, não estou criticando, irmãos, estou tentando mostrar para os irmãos uma realidade. Por que tem muito barulho? Por que tem que ter fumaça? Por que tem que ter luzes e globos? Isso atrai as pessoas. Elas se sentem muito bem, parece uma boate. Por que tem? Agora, o que chama a nossa atenção? Por que tem muito barulho, irmãos, nos templos evangélicos? Sabe por quê? Porque são vazios. E o barulho é para compensar o vazio existencial que as pessoas têm e vivem. Estão me compreendendo, irmãos?
Isso é muito triste, irmãos. Uma vida cheia de Cristo não precisa de barulho. Mas quer dizer que não pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus. Quando você é tocado pela palavra, você pode dar um grito, glória a Deus. Você pode falar baixinho no seu interior, glória a Deus. Ou em pensamento, glória a Deus. Agora, porque o homem fala, quem está feliz aqui dá um glória a Deus. Irmão, misericórdia. O que é isso? Tem pessoas que vai abrir a Bíblia, começam uma reunião, falam assim, amém, irmãos. E todo mundo, amém. Mas amém por quê? Gente, que falta de discernimento, que falta de sabedoria. Irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres como aqueles que têm a sabedoria dentro de nós. Cristo se tornou da parte de Deus para mim e para você, 1 Coríntios 1,30, sabedoria. Sabedoria, irmãos, uma sabedoria infinita. Cristo é a nossa vida, é a nossa sabedoria, é uma sabedoria que ninguém consegue resistir. E essa sabedoria, ela vem acompanhada de uma coisa chamada discernimento. 1 Coríntios 2, verso 15, diz assim, o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. O homem carnal, ele não discerne as coisas do Espírito, porque elas são espirituais e são loucuras para ele. Não discerne nada. O homem falou lá na frente, todo mundo vai fazer, e faz um monte de coisa. Gente, sem ter um discernimento, Deus tem chamado nós para uma vida em profundidade com Ele, em águas profundas com Ele, irmãos. Senão, irmãos, a gente vai ser mais um na multidão. Deus nos separou como igreja para Ele, um povo de propriedade exclusiva para Ele mesmo, irmão. Então, qual é o segredo do cristianismo? Qual é o segredo do cristianismo? Cristo. Achei o segredo. Cantamos aqui hoje, é Cristo no coração. Deixa eu colocar para vocês aqui um exemplo na Bíblia de pessoas que são barulhentas, agitadas e de pessoas que escolheram a melhor coisa. Abram comigo lá em Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículo 40. Texto conhecido nosso. Lucas 10, verso 40. Claro que depois essa pessoa aqui foi tratada pelo Senhor, nós sabemos disso. Olha só, versículo 40, Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Agora, o que deixava ela agitada de um lado para o outro? Porque ela era ocupada em muitos serviços. Hoje em dia, irmãos, as pessoas, principalmente os evangélicos, querem fazer. Isso agita a nossa mente, ao invés de trazer descanso para o coração, conhecer a Cristo, servir, Ele tem o seu lugar no corpo de Cristo. Mas, ontem nós falávamos com os jovens aqui, quando Deus quer realizar algo no meio do povo de Deus, Ele não vai separar todos, vai separar alguns. Na construção do tabernáculo, Deus separou algumas pessoas e os encheu de sabedoria para a edificação do tabernáculo. Os artesãos faziam aquelas coisas que eram impressionantes, mas porque Deus os revestiu de sabedoria, entende? Então eles faziam as coisas de uma maneira tão sublime, tão maravilhosa, irmãos. Então aqui, Marta agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Tanto é que essas pessoas que são agitadas, que querem fazer coisas, olha, na nossa comunidade lá as coisas acontecem, nós fazemos, e nós fazemos, é o princípio religioso. Fez Adão vestimenta de peles, fez Adão, ele cozeu folhas de figueira e se cobriu, é a religião. Agora, em Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles e os vestiu. É Deus fazendo, é diferente, vai fazer através de nós. Então, ordena-lhe para que venha me ajudar, porque aqueles que fazem muitas coisas, querem tirar aqueles que estão descansados do Senhor, para fazer e realizar coisas. Entende, irmãos? E Satanás é muito astuto, irmão.
Ele faz coisas que, olha, ele vai trabalhar 24 horas por dia para tirar você da centralidade de Cristo. Então acorde, fique bem acordado olhando para a palavra. Agora, vamos ver aqui a resposta do Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Para de se preocupar com muitas coisas. Mas por que, Senhor? Aí ele vai dizer no 42, entretanto, pouco é necessário, ou ainda mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Maria fazia? Olha o verso 39 aí. Tinha ela uma irmã chamada Marta, e Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Uma coisa só é necessária. O cristão é homem e mulher de uma coisa só. Salmos 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza, a formosura do Senhor e meditar no seu santo templo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, versículo 12 e 13, ele disse assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma vida ascensional, conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Irmãos, isto é maravilhoso demais. Então, muito interessante aqui, irmãos, quando Jeremias, o Senhor escreveu aqui, através de Jeremias, dizendo que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, este homem aqui é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, porque esse tempo vai chegar na nossa vida também, de sequidão. Sabe aquele tempo que tudo dá errado? Parece que você está meio fora da curva. Gente, o que eu faço mais? Mas se você estiver cheio de Cristo, cheio do Espírito, cheio do Pai, você não vai temer nada, porque você é um bendito homem que confia no Senhor. Irmãos, e não há nada como a profundidade para nos tornar insatisfeitos com as coisas superficiais. Interessante que a gente gosta das coisas superficiais, porque nós podemos dominá-las, né? Mas em profundidade não. Eu não sei se vai dar pé aqui. Então nós sabemos que profundidade é onde o Senhor está envolvido, onde Ele quer que nós sejamos um com Ele e experimentamos Ele. E essa palavra profundidade ela é um pouco intrigante, não é? Por exemplo, selvas profundas. Imagina você estar perdido numa selva profunda, você não sabe, isso é intrigante. Selvas profundas, águas profundas, cavernas profundas, tudo isso nos intriga um pouco, não é verdade? Agora, vida em profundidade é particularmente também verdadeira no reino espiritual. O Senhor nos chamou para uma vida em profundidade, conhecendo o Senhor, conhecendo o Senhor, conhecendo o Senhor. Deus nos convida a irmos mais a fundo com Ele. Ele quer que nós tenhamos uma vida, irmãos, que a gente não fique satisfeitos com os aspectos superficiais do cristianismo. Ele tem nos chamado para uma vida de maturidade espiritual, para nós nadarmos em águas profundas com Ele. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2. Aqui, irmãos, há tanta confusão nesse primeiro versículo aqui, que eu já li e já ouvi muitas ministrações de homens dizendo que essas coisas estão escritas aqui no versículo 9, nós vamos conquistá-la quando estiver na glória. Isso não é verdade, irmãos,
Porque olha aqui o versículo 9, 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí para aqui, aí eles falam assim, quando você for para a glória, isso você vai, e tudo isso vai ser revelado ao seu coração. Não, irmão, olha o versículo 10, a sequência aqui, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito, esse mesmo Espírito é o que habita em mim e em você, que habitava em Cristo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, o Espírito Santo que habita em mim e você, é o mesmo Espírito que perscruta as profundezas de Deus. Irmão, o que acontece conosco, irmãos? Ele não habita ao nosso derredor, ele habita dentro, no Santo dos Santos, que é o nosso Espírito que foi regenerado, nosso Espírito humano. Aí ele diz o seguinte, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, agora o Espírito de Deus, ele habita em nós, e ele foi nos dado, para quê? Para falar das grandezas do Pai, grandezas do Filho, as glórias do Filho principalmente. É o Espírito quem estabelece na igreja o senhorio de Cristo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. E agora, olha o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Olha que legal. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que conheçamos. Agora, o que Deus deu para mim e para você, irmão? Cristo. E você conhece Cristo, irmão? A gente conhece Ele tão pouco, né? Como nosso Salvador, como nosso Senhor. Irmãos, é muito mais além do que isso. Deus colocou em Cristo, estão em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo, Ele é a suma de todas as coisas. Todas as riquezas estão em Cristo Jesus. Nós pregamos o Evangelho da Graça, é uma riqueza de Cristo. Mas, Efésios 3:8 está escrito assim, Paulo disse assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar entre os gentios, para nós, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é insondável? Que não dá para sondar. Mas agora Cristo está em nós. Quer ver só? Abra aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, o 4 também. Ele fala assim, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Então você já tem a graça. Agora, olha o versículo 5. Aqui, irmãos, essa igreja era uma igreja carnal. Era uma igreja muito complicada. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo Jesus. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, de tudo que Ele nos enriqueceu é para uma finalidade, para termos comunhão com Ele. Irmãos, acho que para nós não falta absolutamente nada. Se você tem uma visão adequada de Cristo, irmãos, e peça ao Senhor Espírito de revelação para conhecê-lo plenamente, que o Espírito que nos foi dado vai revelar Ele a você e a mim de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Então, nós só podemos viver em profundidade com o Senhor, é quando temos a sua vida
para ser o que Ele era. Como era o Senhor? Ele era perfeito. Agora, esse perfeito, que é o Senhor Jesus, habita dentro de nós, que somos imperfeitos. Mas Paulo disse assim, Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós plenamente. Então, aquele que é perfeito habitando em nós, Ele quer nos levar a uma vida de perfeição, maturidade espiritual. Entende, irmão? Nesse corpo nós nunca vamos ser perfeitos, claro que não, mas em Cristo Ele vai nos aperfeiçoando, porque Ele é a única pessoa, Jesus, Ele é a única pessoa capaz de viver o cristianismo. Jesus é a única pessoa de viver a vida cristã. Cristianismo, então, é Cristo. Lembra de Paulo, Filipenses 1:21? Para mim, o viver é Cristo. Para mim, ou seja, Paulo está dizendo, eu vivo por meio da vida de outro, de Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando vive em mim, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Cristo, Ele ocupou todos os compartimentos da minha alma, dos meus pensamentos, da minha vontade, das minhas afeições naturais. Tudo é Cristo em mim. Isso que significa, vivo não mais eu, mas Cristo em mim. Então Paulo, ele quis se anular pela cruz, para que Cristo pudesse fazer as jogadas da vida nele. Então Paulo podia dizer, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sabe por que muitas vezes nós não somos conduzidos a triunfo? Porque nós queremos e achamos que sabemos fazer as coisas. Quando nós deixamos a nossa vida ao controle da vida, esta vida vai nos orientar. Essa vida vai ser uma vida vencedora, vai ser uma vida triunfante em nós. Nós não somos triunfantes, por isso que é não mais eu, mas Cristo vivendo a sua vida em mim. É Cristo, irmão, vocês conseguem compreender isso? Não é eu, é Ele vivendo em mim. Então a minha vida, o que eu sou? É como se fosse uma pessoa assim, que é governada pelo cabeça, Cristo. No meu lar, no meu trabalho, por onde quer que eu vá, levando sempre, por toda parte, o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste. Entende, irmãos? É não mais eu, é viver pela vida de outro. Não é eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Ele mora dentro, Ele é perfeito. Deixa Cristo viver a sua vida em você. Renda-se a Ele. Para mim, o viver é Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Agora, eu posso obstruir a vida dele em mim. Eu posso não deixá-lo viver em mim, porque eu quero viver a minha vida, a minha vontade, os meus gostos, os meus desejos, da minha maneira que eu sei que eu acho que é certo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, esse texto de Gálatas 2:20 é verdade na sua vida? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Para pensar, se isso é uma realidade. Será que as minhas palavras, nos momentos onde eu estou passando pelos túneis apertados, onde eu sou confrontado, o que vai sair da minha boca, será que é uma expressão de Cristo? Para mim, o viver é Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Querido, você tem que pensar que não é mais você, mas é Cristo. Quando você entender isso, compreender isso em realidade espiritual, você vai ser um cristão vitorioso, porque Ele é vitorioso. Imagina o Todo-Poderoso se expressando através de nós, sempre vai ter uma saída, irmão. Agora nós achamos que sabemos onde está a saída, né? De repente a nossa saída é aqui, não, eu tenho certeza que a minha saída é por aqui. Cuidado com isso, irmão. Deixa-se guiar pelo Espírito do Senhor, que habita dentro de você. Ele é perfeito e sabe fazer as coisas perfeitamente bem.
Então, o que é uma vida cristã em profundidade? Vamos imaginar uma piscina. Aquela piscina, aquelas águas sejam Cristo, não é assim? Quando você pula naquela água, você está totalmente na plenitude de Cristo. Não vê mais você, mas vê somente Cristo. Esse é o sentido aqui. Lembra daquelas águas lá de Ezequiel? Quando ele entrou na água, a água batia onde? No tornozelo dele, não é? Então ali, aquela água é uma figura linda de Cristo. Então, Cristo ia até o meu tornozelo, mas era cheio de mim. Aí depois eu entrei mais profundo um pouquinho com ele. As águas bateu no meu joelho. Então, agora Cristo cresceu um pouquinho em mim, mas estou cheio de mim ainda. Eu entrei mais nas águas, bateu no meu ombro. Então, agora aqui eu estou quase cheio de Cristo, mas tem ainda um pouco de mim. Eu entrei, aí já não dava mais pé. Aí é Cristo plenamente vivendo a sua vida em mim. Isto é viver uma vida em plenitude. Isto é viver uma vida em profundidade com Ele, irmãos. É maravilhoso demais. Ele sempre vai ter uma resposta. Ele sempre vai... Olha, às vezes eu sou confrontado com algumas situações que eu fico perplexo. Perplexo é sem saída. Mas naquele instante eu respiro bem fundo e eu falo assim em pensamento, diante da pessoa: fala, Senhor, porque o teu filho ouve. E na hora vem aquela resposta linda, coisa incrível, coisa surpreendente. A gente lança essa palavra e a pessoa é totalmente impactada, fica como que sem palavras. Entende, irmãos? Ninguém consegue resistir à sabedoria do Espírito de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, por que hoje muitos vivem vidas superficiais? Qual é a razão de tudo isso, irmãos? Eu penso que eles não foram instruídos de uma forma adequadamente. Por isso vivem uma vida superficial com relação, até mesmo com relação à sua salvação. Irmãos, tem pessoas que, olha, fazem tantas coisas em nome de Deus, fazem tantas obras em nome de Deus, e se sentem bem com isso, mas, queridos, quando a gente vai sentar para conversar sobre a salvação, não tem certeza da salvação. Aceitaram Jesus, e tem pessoas que creem que uma pessoa que aceita Jesus, ela é salva. Não é, porque Deus, Ele disse assim em Jeremias 1,12, eu velo sob a minha palavra para cumpri-la. Deus não tem compromisso com nenhum pregador que não pregue a palavra dele, na essência, na íntegra, na sua totalidade. O Espírito não vai agir em pessoas carnais, como foi lá em Gênesis 6, Deus disse, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, ele não se rende a mim. Quando nós nos rendemos ao Senhor, irmãos, nós temos uma convicção na palavra, porque essa palavra é a palavra que tem poder de nos regenerar. A genuína salvação, ela nos traz, irmãos, a revelação que no momento da crucificação do Senhor Jesus Cristo, todos que creem foram crucificados com Ele, e depois foram sepultados e ressuscitados juntamente com Ele, e vivem hoje em vida nova, em novidade de vida. Abra aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Aqui fala da morte. Colossenses 2,12 diz assim a palavra. Olha que coisa interessante aqui. Versículo 12. Tendo sido sepultados, se nós somos sepultados, porque nós morremos com Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Aqui fala que nos deu vida juntamente com Ele, porque a parte dele não tem vida. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E isso aqui é impressionante, irmãos, como é que triunfou deles na cruz? Cruz é lugar de morte, não tem triunfo, mas quem diz que não para o Todo-Poderoso? E foi publicamente exposto, Jesus foi crucificado, todos viram ali, e nós sabemos pela palavra de Deus, que publicamente os expôs ao desprezo, mas triunfou deles na cruz. Matamos Senhor Jesus, como eles assim falavam, que era um impostor, que era um embusteiro. Matamos ele. Muito pelo contrário. Jesus estava ali triunfando. Triunfou deles na cruz de quem? Principados, potestades, pecado, Satanás. Tudo o Senhor Jesus triunfou deles na cruz. Que coisa linda, irmãos. Esse é o cristianismo genuíno e verdadeiro. 1 Pedro 3, verso 22. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Olha, irmãos, que coisa linda. Depois que ele ressurgiu dentre os mortos, veja aqui, 1 Pedro 3, 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Tudo foi conquistado por Ele. Então, você e eu, nós temos alguém habitando dentro de nós que é perfeito. Agora, Jesus, deixa marcado aí, Jesus Cristo, Ele é perfeito e mora em mim e mora dentro de você também. Então, Ele pode me fazer pleno e completo. De que maneira? Olha aqui capítulo 2 de Colossenses 2, verso 10. Que coisa linda, irmãos. Colossenses 2, 10. Eu vou ler o 9 também, para a gente pegar um pouquinho do contexto aqui. Diz assim, Colossenses 2, verso 9 e verso 10, que diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. A palavra aqui no original é completos. Também nele, é em Cristo, nunca fora dele. Também nele estáis completos. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele e tão somente Ele. Queridos, fora de Cristo não tem como nós sermos aperfeiçoados e completos e perfeitos. Ele é perfeito. Agora, esse que é perfeito vem habitar dentro de nós, nos tornando nós cada dia mais completos nele. Você se lembra que Jó, próximo do fim das suas tribulações ali que ele havia passado, sofreu muito diante do Senhor, e Jó refere-se ali aos propósitos profundos, misteriosos e inexplicáveis do Senhor como coisas que ele não conhecia, né? Você se lembra que Jó, ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Isso também evoca para uma vida de moralidade, entendeu? Uma pessoa reta, íntegra, temente a Deus, desvia-se do mal. Às vezes tem muitos aí evangélicos que se acham cristãos, mas são apenas evangélicos, porque vivem uma vida de moralidade, e achando que moralidade isso é espiritual. Tem a ver, mas quando nós temos Cristo, entende, irmãos? Uma pessoa que verdadeiramente creu que morreu, ressuscitou com Cristo, ela vai procurar conhecer o Senhor, porque os seus, Deus, Ele fará de tudo para que nós o conheçamos, como Jó. Por que Jó passou por tantas provações? Como foi o final da vida dele, no final das suas tribulações? Abram comigo, por favor, irmãos, em Jó capítulo 42, Jó 42, olha só aqui, aqui ele já foi tratado, aqui ele reconheceu que ele era uma pessoa vil. Lá em Jó 40, versículo 4, ele confessou para o Senhor que ele era indigno, então ali Deus poderia então tratar com ele. Agora, depois de tudo,
ele disse assim para o Senhor. Aqui, Jó vai fazer aqui uma homologação daquilo que Deus havia tratado com ele. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Antes Jó não sabia disso. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Porque Jó se considerava um homem de Deus, como de fato ele era, mas Jó era um homem muito superficial, entende? Aí ele diz assim: na verdade, falei do que não entendia. O que eu não entendi, ele descobriu que era coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, como que ele conheceu agora? Porque ele passou por tanto sofrimento e ele pôde contemplar a mão do Senhor no seu sofrimento. Aí ele disse assim: escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, tu me ensinarás. Aí olha o que ele disse aqui: eu te conhecia, sim, eu te conhecia, Deus, mas era só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, agora eu sei, agora eu contemplo, sei quem és tu, por isso eu me detesto, eu me abomino, e abominação está relacionado à adoração de ídolos. Jó era um amante de si mesmo. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E a palavra fala que tornou Deus o último estado de Jó melhor do que o primeiro. Está compreendendo aqui, irmãos? Que coisa linda isso, irmãos. Então, eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas que elas pensam ainda em termos como assim: olha, nós queremos estar na tua presença, queremos estar na presença de Deus, nós queremos entrar na tua presença, esperamos pela tua presença. Deus, quando vamos à nossa reunião, né? Nós vamos encontrar com Deus, vamos estar na presença de Deus, é lá na reunião. Não é, irmãos, em todos os lugares Cristo é a nossa vida. Nós pedimos para que possamos entrar na presença de Deus. Irmãos, nós não entramos na presença dEle, nós estamos na presença dEle 24 horas por dia, 365 dias por ano, todo instante. Ele é a nossa presença, porque Ele habita em nós. Nós não entramos na presença dEle, Ele está em nós, a presença dEle é real em nós. E muitos têm essa mania: vamos lá buscar a presença dEle. Ainda nós parecemos com aqueles sacerdotes lá do Antigo Testamento que faziam os trabalhos, que entraram na presença de Deus. Não, irmãos, a presença dEle é real em nós hoje. Não estamos mais com Ele, nós estamos nele e Ele está em nós. João 17:23 fala assim: eu neles e tu em mim. Agora, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Nós estamos em Cristo, nós estamos nele e Ele está em nós. Lá em Efésios 3:17 fala assim: assim habite Cristo no vosso coração, pela fé Ele habita em nós. Nós não entramos na presença dEle, nós não estamos na presença dEle, a presença dEle é uma realidade em nós, verdadeiramente. A partir daí, nós vamos aprender a viver uma vida em profundidade com o Senhor, uma vida, irmãos, que vai contemplar o Senhor, buscar a sua glória, buscar um envolvimento mais profundo com Ele, descansar nele, viver uma vida para a glória dEle. Isso requer tempo, isso requer dedicação, isso requer leitura da palavra. Vou ler aqui mais 2 últimos textos para nós orarmos. Vamos lá para Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, 13 e 14. Aqui nós vamos descobrir que algumas das verdades de Deus, como tesouros inestimáveis, acham-se escondidas em profundidades tais que muitas pessoas nunca dão o tempo necessário para procurá-las e encontrá-las. Que perda isso, né, para o povo de Deus. Diz assim, versículo 13, buscar-me-eis, 29 e 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Que palavra linda, né? Serei
achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Agora, olha aqui o versículo 11 desse mesmo capítulo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí ele vai apontar os caminhos aqui. Sabe aquele desejo que está no íntimo do seu coração? O Senhor disse que iria suprir as nossas necessidades, mas e os desejos do coração? Nós não temos muito desejo? Claro que temos. A palavra fala em Salmo 37:4, deleita-te, agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós vamos agradar do Senhor, agradar dele, você vai descobrir uma coisa muito interessante, que Ele é suficiente, que você não precisa de mais nada a não ser tão somente a Ele. Então, irmão, o Senhor tem nos chamado para uma vida de profundidade, uma vida como que nós tomamos ali agora. Quem teve o privilégio de tomar aquele café com leite, você mistura, eles estão mesclados um com o outro. Assim é a nossa vida com o Pai, assim é a nossa vida com o Filho, assim é a nossa vida com o Espírito Santo. Assim deve ser a nossa vida com a palavra. Nossa alma tem que estar encharcada da palavra de Deus. Amém.